A canetada de Donald Trump, elevando em 5 vezes a sobretaxa de produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, não alcançou empresas, empresários e trabalhadores de maneira uniforme pelo Brasil. Muito pelo contrário, os impactos foram muito maiores para alguns municípios do que para outros, para algumas indústrias do que para outras, para algumas culturas do que para outras. Mapear quais foram as empresas, os municípios mais afetados é um trabalho muito mais difícil do que parece, porque as estatísticas não estão assim de mão beijada, detalhando com todos os números e todos os algarismos, os códigos tributários ou de comércio exterior de cada produto. Então fica difícil saber qual cidade foi mais afetada. Mas o repórter e colunista do UOL, Graciliano Rocha, construiu 40 tabelas, 40 planilhas para conseguir responder essa pergunta: quais cidades vão pagar a conta do tarifaço de Donald Trump? E ele tirou algumas conclusões muito interessantes numa reportagem publicada no UOL. Entre elas, de que os empregos industriais foram muito mais alvo da caneta de Trump do que a agricultura, por exemplo. E que alguns produtos e alguns estados foram particularmente afetados e poderão ter consequências econômicas e sociais. Muito bem-vindo de volta ao All Prime, Graciliano Rocha. Eu que agradeço, Toledo. Eu adoro vir aqui. Obrigado por convidar. Opa, sempre que podemos. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Graciliano, me conta como você começou. Por que você teve essa ideia? Porque é uma ideia corajosa, né? A gente já viu outros levantamentos que não deram tão certo, inclusive levando em vão o nome da Grande Matão como grande prejudicado que não se confirmou. Como é que você teve essa ideia e por que você resolveu fazer isso? Toledo, eu estou há muito tempo nessa profissão, tenho quase 30 anos de profissão, e a premissa é sempre assim: quando você tem um fato econômico, quando você tem uma guerra, uma catástrofe climática, o papel do jornalismo é mostrar quem é a vítima, quem é que está pagando o pato das brigas dos grandes homens poderosos, dos poderosos, etc. E a minha ideia foi, estava todo mundo falando que o tarifaço era esvaziado. O tarifaço ele era light por causa da existência de uma lista de 692 produtos que eram exceção, que seriam sobretaxados apenas em 10%. Olha, desculpa, já são sobretaxados em 10%, e o que ficou de fora recebeu uma sobretaxa de 40% extra. Então, assim, meu primeiro passo foi, não é tão esvaziado assim, se esse negócio que o tarifaço ele é mais brando do que... Ele é mais brando, eu acho que é uma narrativa que, será alguns setores, notadamente o pessoal do governo construiu. E tudo bem, pode ser mais brando pro pessoal da Embraer aqui que escapou por um fio. A Embraer não ficou entre os setores, toda a cadeia produtiva da aviação, do aeroespacial, escapou dos 40% extra. Até porque, né, para construir um avião pela Embraer no Brasil, você depende da importação de peças dos Estados Unidos. Quase metade das peças vem dos Estados Unidos. Mas assim, eu fiquei olhando para o seguinte: tá, mas quem é que vai pagar a conta quem é que vai ficar com renda no espeto, com os empregos aí sob risco, com receitas sobre risco? Então aí a gente começou um levantamento que foi o seguinte: primeiro eu peguei todos os decretos do Trump que sobretaxaram de alguma maneira produtos brasileiros, porque a gente falou desse último tarifaço de 30 de julho, mas anteriormente siderurgia e autopeças já havia sido... Sim. É que siderurgia... Eu não gosto nem de falar de tarifaço, porque no último caso eu acho que é uma sanção política mesmo. Sim, mas é que os primeiros dois, né, aqueles específicos para alguns setores, como por exemplo para o aço, e os 10% eram teoricamente para o mundo inteiro, né? Exato. E aí, assim, a perseguição ao Brasil veio nos produtos dos 40, Sim, né? tem razão. Mas, de qualquer maneira, eu fui atrás eu peguei todos os decretos e a primeira coisa eu fui ver, estado por estado, o que se exportava. Eu olhei o geral, né? O que o Brasil exporta para o mundo, aí eu baixei o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos representam 1,7% do PIB em exportações, é um número que todo mundo está
careca de conhecer. 40 bi no ano passado. Aí eu desci pro nível dos estados e separei os estados, que produtos os estados exportavam pros Estados Unidos. E aí deu uma planilha, sei lá, de milhares, aí 4 mil em São Paulo, por exemplo, que aí eu reduzi para os 100 principais de cada estado. Então eu tive uma ideia primeira, assim, de quais estados. Eu fui comparando o código do Brasil, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Cada mercadoria tem um código, assim, para fazenda tributar. Conhecido por NCM. NCM, exatamente. Com o código americano dos decretos. E bate? 99% bate. 99% das vezes bate. Isso aí não foi um problema. Então deu para ter... E são números, né? São dígitos. São né? dígitos. A primeira olhada nesses dados mostrou, por exemplo, que problemão nos estados do Sul. Os principais produtos do Rio Grande do Sul: tabaco e derivados, metal mecânico, armas, que é a Taurus, que é a grande exportadora de armas para os Estados Unidos, tudo na sobretaxa de 40%. E ali tem um... Só Rio Grande do Sul ou os outros também? Rio Grande do Sul, aí Santa Catarina, o setor moveleiro, que é uma potência. Móveis, setor moveleiro, que é uma potência que emprega... Olha, emprega, sei lá, uma das cidades de São Bento do Sul emprega tipo 30 mil pessoas. 30 mil? Numa cidade de... tira quem trabalha na prefeitura, quem é professor, essas coisas. O resto trabalha nas pequenas indústrias de móveis exportadoras. Quer dizer, o que gera renda na cidade é a indústria moveleira. E grande parte disso aí estava sendo exportado para os Estados Unidos, aquelas cozinhas planejadas, aquele negócio. Santa Catarina é um estado estritamente bolsonarista, né? Mas então, Toledo, mas esse é um negócio muito curioso. Se a gente pode até falar depois, mas alguns lugares do Nordeste também foram castigados com voto lulista, mas assim, a demografia da eleição de 2022, como você vai bem lembrar, o Bolsonaro ele acabou melhor, ele foi muito melhor, foi muito superior em desempenho nas urnas do que o Lula, nos 3 estados do Sul e nos estados do Centro-Oeste, que são estados de agronegócio. Sim. E no caso do Sul, de emprego industrial também, de emprego industrial. Você citou até agora exemplos, mesmo a indústria fumageira, ela tem uma indústria por trás, quer dizer, não é só a plantação de fumo, né? Tem todo o beneficiamento que vem depois. Isso é uma conclusão que você chegou, que o emprego industrial foi o principal alvo do Trump? Se você olhar o conjunto, o que os decretos pouparam? Os aviões da Embraer, primeiro, porque eles exportam dos Estados Unidos componentes para a Embraer montar os aviões e recompram aviões da Embraer que são essenciais para a aviação regional. Imagina o caos que seria para dar manutenção de quem voa, sei lá, de Minnesota para Arizona em aviões da Embraer. E de repente não tem mais como fazer a manutenção dos aviões porque as peças explodiram de preço. Então, o que ia dar muito problema para eles, na economia doméstica, eles pouparam. Foi isso. O setor de suco de laranja, que poupou a grande Matão, que a gente pode falar disso depois. Exato, porque eu fiquei preocupado quando eu via os primeiros levantamentos, porque Matão aparecia lá em cima, justamente porque a Citrosuco tem sede lá, mas, no entanto, o suco de laranja ficou fora. Ficou fora. E ficou fora também, tipo, minérios, quanto mais bruto, mais fora, menos beneficiamento. Então, onde pegou, a gente tinha uma pauta de exportações com os Estados Unidos muito diversificada, muito baseada em manufaturas brasileiras, e isso aí ficou de fora. Vou dar um exemplo de algumas cidades que são importantes, que vieram na vista. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Piracicaba, em São Paulo. Caxias do Sul é onde os caras, tem fábrica de ônibus lá, da Marco Polo, as carrocerias ali da Rondon, todo aquele material para caminhão, isso aí ficou tudo sobretaxado. Está sobretaxado em 50%. Tudo sobretaxado, 10 mais 40, isso. Tá. Piracicaba, que produz... Cara, a Caterpillar, que é uma firma americana que exportava para lá. A Caterpillar fabrica... retroescavadeira. Coisa caríssima. Guindastes, assim, é maquinário pesado para construção pesada. Quer dizer, você acha que nesse caso é aquela ideia do Trump de trazer de volta a indústria 100%. americana para o território americano? 100%. No caso do Brasil, o alvo... Tipo assim, tá todo mundo falando da política, mas assim, para escolher o que tá dentro e o que tá fora, houve inteligência aplicada. E essa inteligência, ela mirou o emprego industrial brasileiro.
Você estava dando outro exemplo, eu te interrompi. Além da Caterpillar, você ia citar? Vejamos aqui, a Piracicaba tinha Caterpillar, região de Indaiatuba aqui, que tem maquinário pesado também, Komatsu. O ABC Paulista, que ele é um clássico produtor de autopeças, de maquinário pesado. Indústria aqui, Toledo, tem um setor que você vai conversar com empresários do setor, parece que os caras tomaram uma surra depois que saiu e de fato tomaram econômica, mas assim, fisicamente o sujeito estava debilitado. Setor de plástico. Plástico? Plástico, porque a gente exportava plástico para os Estados Unidos, mas tudo que foi sobretaxado leva algum tipo de polímero. Você vai exportar uma fruta do Nordeste para lá, que não vai mais agora, então tem cancelamento de embalagem de plástico para fruta. Então, assim, é um negócio que aconteceu em cadeia. Por exemplo, armas. Tem algum tipo de plástico na produção, autopeça, algum tipo de polímero na produção. Entendi. Quer dizer, não é só o plástico bruto, digamos assim, que vai para os Estados Unidos, mas todas as embalagens em que os outros produtos vão embalados ou partes que usam plástico. Ou componentes, Entendi. Então, assim, e aí onde é que pega? Geograficamente tem um lugar? Isso é o país inteiro. Se olhar o polo petroquímico de Camaçari, que é um grande produtor de polímeros na Bahia. Certamente, polímeros são plásticos, né, em linguagem de gente. Certamente ali é um dos setores que já está sofrendo com a retração de encomendas. Você já citou, então, vários setores industriais de máquinas, autopeças, máquinas pesadas, móveis, polímeros, plásticos, né? Que foram muito afetados. Foi só a indústria que pegou ou teve outros setores que também não conseguiram se encaixar nas exceções? Tem uns problemas, né? O café de Minas Gerais. Café é o principal produto da pauta de exportação de Minas. Não é só para os Estados Unidos, é para tudo. É o que Minas exporta minério. E para os Estados Unidos é o principal produto da pauta de exportação é café. Que a região maior produtora é o Cerrado Mineiro ali. Cerrado e o sul de Minas. Né? Cerrado e o sul de Minas. Espírito Santo é outro grande produtor de café. Também tá prejudicado. Uma parte das exportações baianas, que é aquele excelente café de Piatã, também tá Também vão para os Estados Unidos. Também vão para os Estados Unidos. Tá tudo. O café não conseguiu. Não teve a mesma sorte que o suco de laranja, que contou com um lobby local muito forte, local dos importadores americanos muito forte para tirar. Mas de quem? Que tipo? Das lojas que vendem suco de laranja, não, né? Não, a gente tem o suco de laranja. Eu conversei com bastante gente daqui, exportadores, e lá é o seguinte: os Estados Unidos, antigamente, o Brasil, ele era sobretaxado no suco de laranja porque era uma concorrência, eles tentavam proteger os produtores locais de suco de laranja da Flórida e da Califórnia, principalmente Flórida, que era o grande produtor. Só que nos últimos 20 anos, uma série de problemas climáticos e de pragas no campo, a produção de laranja da Flórida, que era a maior dos Estados Unidos, ela foi dizimada em 95%. Acabou a concorrência. Então, o suco de laranja brasileiro, com essa nova realidade da queda de produção nos Estados Unidos, ele se tornou muito importante para as cadeias varejistas. Então, a informação que a gente tem duas coisas. O único caso que nós conhecemos de uma empresa americana processando o governo por causa do tarifaço contra o Brasil é uma empresa que importa suco de laranja, chamada Joana Foods, para vender para grandes varejistas como o Walmart. E a informação que a gente tem é que esses empresários têm bastante acesso à Casa Branca. Entendi. Quer dizer, as exceções foram pautadas, então, por aquilo que poderia prejudicar o consumidor americano. Exato. Ou as grandes empresas americanas. Exato, que pudesse ser muito inflacionário, assim. Entendi. Mas não pegou, por exemplo, a Caterpillar, que é americana, porque o Trump quer que ela volte para os Estados Unidos e não fique lá em Piracicaba produzindo. Isso. Entendi. Isso. Agora, e o café? Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos não produzem mais laranja para espremer e fazer suco, tem 3 pés de café em Minas Gerais, nos Estados Unidos, né? Um pé lá em Kona, no Havaí. Em algum museu, né? Algum 2 museu lá na Geórgia, Louisiana, sei lá onde.
Ou seja, não tem café, produção lá. Não, Por que a lógica foi diferente? Então, eu acho que o café, primeiro assim, obviamente eu acho que faltou o que o suco de laranja teve de sobra, que foi um lobby forte lá de setores econômicos. O café, Toledo, inclusive a última vez que eu estive aqui no podcast foi para falar de café, exatamente. Foi para falar de café. Então vamos recapitular o que está acontecendo com o café globalmente. Nesse momento, os estoques de café eles são os mais baixos dos últimos 25 anos. Isso se deve a sucessivas quebras em concorrentes do Brasil, como Indonésia e Vietnã, que produzem o café robusta, que é aquele café Conilon, que é o café mais menos valorizado. Era menos valorizado porque ele está no preço da morte também, está pelo preço da morte também. E a entrada forte do consumo de café dos chineses. Uma única cadeia de cafeterias da China já tem o tamanho do Starbucks e ela foi fundada em 2017. Então, assim, as classes médias chinesas, especialmente os mais jovens... Trocaram o chá pelo café. O café é um negócio, tipo assim, aspiracional na China. Dá status. Essas coisas. Esses fenômenos culturais. O café é um fenômeno cultural na China. Então o preço assim... foi para casa de Pequim. E o mundo não tem tanto café disponível para tanto crescimento. Então os preços explodiram. Por que o café brasileiro ficou... Se os Estados Unidos dependem, nós somos os Estados Unidos nosso principal cliente e nós somos o maior fornecedor dos Estados Unidos de café. Eu acho que faltou algum tipo de lobby, assim, eu acho que eles vacilaram, mas pode que o produtor de café, diferentemente do suco de laranja, ele é muito disperso, né? São são dezenas de milhares de produtores e a laranja é meia dúzia. É uma produção familiar, né? É uma produção familiar, baseada se a gente pode falar isso, né? Em pequena propriedade, diferente do suco de laranja, que ela é extensiva de grande propriedade. Mas mas tem um negócio aí, Toledo, você vai conversando com os produtores, o que está acontecendo com o mercado do café agora, pós-tarifas aí? Nós estamos na terceira semana de agosto. Nas últimas 3 semanas, o que tinha acontecido foi o seguinte: os compradores de café americano estavam tentando jogar os 40% de sobretaxa para o produtor brasileiro. Falando, não, a gente compra, vocês não tem pra onde vender porque vocês estão sobretaxados, não tem pra onde escoar esse café, a gente compra, mas 40% de desconto. Só isso. É a conversa que a gente... E os produtores estão precisando, estão desesperados para vender, não? Então, como os produtores passaram os últimos 3 anos com preços recordes em cima de recordes e tá no estoque mais baixo de café dos últimos 25 anos, como eu te falei, ninguém tá com a corda no pescoço. Um outro pode até mas a realidade do mercado é que eles nunca tiveram tão capitalizados como eles estão agora. Estão falando para os americanos, vai tomar chá, então. Entendeu? Então, assim, não é a situação ideal, porque o ideal é o comércio internacional tá correndo bem, mas... Então não tá colando essa vantagem. O café, em tese, ele tá um pouco mais capitalizado do que o resto. Quer dizer, se não colar a chantagem americana e os produtores não cederem e derem os 40% de desconto, é possível que mais à frente o café entre na lista de exceções na hora que começar a bater o preço. Acho que sim. Essa é a aposta do setor. E eu assisti uma entrevista do presidente da Lavazza, aquele grande grupo italiano, que ele é um dos maiores vendedores de café expresso nos Estados Unidos, junto com... Acho que o Starbucks está na frente dele. Mas ele estava desesperado com essa história de... Não, mas precisa fazer alguma coisa, porque senão vai faltar café nos Estados Unidos. Ou o preço vai ficar proibitivo. Então, assim, esse é um setor que eu acho que ele tem um potencial de gerar inflação na economia doméstica dos Estados Unidos. Na pior das hipóteses, porque os americanos vão ficar mais sonolentos, né? Vai diminuir a produtividade da indústria americana. Vai ser o efeito oposto do esperado pelo Trump. Pode ser. Você falou bastante do Sul, deu ótimos exemplos, falou bastante da economia de São Paulo, que tem, né, cidades e regiões específicas sendo afetadas duramente. Falou também de Minas por causa do café. E o Centro-Oeste, porque você falou muito da carne. Vai, né, a carne, mas a carne tá mal passada.
O Centro-Oeste ele é sempre um caso à parte no Brasil. Economicamente, porque são estados de população diminuta em relação ao território e muito ricos em relação às receitas, porque, a nossa relação com a China é minério e soja. É minério e soja que vem do Centro-Oeste. Os 4 estados que mais exportam carne para os Estados Unidos, ou exportavam até o ano passado, pela ordem: Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Mato Grosso. Só São Paulo está fora do Centro-Oeste. Se olhar o caso do Mato Grosso, por exemplo, os Estados Unidos são apenas o 19º parceiro comercial do Mato Grosso. Vai comer salsicha, não enche o saco. É uma planta de frigorífico que vai deixar de vender. O Mato Grosso do Sul, que é o maior, são as plantas especialmente da Friboi, em Campo Grande. E, se eu não me engano, Ribas do Rio Pardo, um município perto de Campo Grande. Mas, assim, são plantas da Friboi que pertencem à JBS. Saiu o balanço da JBS na semana passada. O balanço, as empresas que são negociadas na Bolsa, para o leitor que não está familiarizado, elas têm uma obrigação legal de, a cada 3 meses, apresentar um relatório contábil de tudo que elas venderam, de tudo que elas gastaram, se elas deram lucro, deram prejuízo. Isso é uma obrigação de toda empresa que está na Bolsa. Tarifaço? E agora? Não vai causar problema nenhum para a JBS, que é a dona da Friboi, a principal exportadora aqui. Por quê? Porque a JBS está nos 5 continentes, ela tem uma operação grandíssima nos Estados Unidos, e a carne brasileira sobretaxada em 40%, e que eles precisam eventualmente importar, eles vão importar de outros países que eles têm planta, por exemplo, a Austrália, que é o nosso grande concorrente. Então a carne, o setor de carne, talvez... E consegue reorientar a carne brasileira para outros consumidores, outros mercados? É o que está se tentando, né? A gente tem muitos anos que a gente tenta vender carne para o Japão, para a Coreia do Sul, porque o Japão ele tem exigências bem altas de... Fitossanitárias, etc. E a União Europeia, assim... essa é uma questão, consegue exportar tudo isso para outros. Tá todo mundo tentando fazer isso. Mas eu acho que a carne não é o principal problema. Não é um problema para o país como quem produz, por exemplo, maquinário que é super específico, que não é commodity, né? Exato, que tem especificações super específicas para o importador. Entendi. Então a commodity eu acho mais simples. Agora, vamos para o Nordeste, porque também se noticiou muito sobre o impacto que o tarifaço, aí os 50% teriam, 40 mais 10, né? Teriam sobre, por exemplo, as exportações de frutas. Isso é um problema, Toledo. O Nordeste brasileiro, a gente pode falar assim que é uma das regiões que ela tem, em termos de fruticultura, alguns dos agricultores mais competentes do mundo, porque venceram, por exemplo, uma situação de clássico, assim, déficit hídrico, que é seca, né, em linguagem de gente, e se tornaram super produtivos. O caso de Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, uma grande parte da costa oeste do Rio Grande do Norte, a região de Mossoró, e um grande pedaço do Ceará, que graças à agricultura irrigada, tornou esses estados umas potências de exportação de frutas. Os Estados Unidos, eles eram um grande destino para essas frutas dessas cidades que eu falei, o principal destino para esses lugares. Embora, por exemplo, Petrolina venda muita fruta, por exemplo, para a Argentina. A Argentina é o maior parceiro comercial de Pernambuco. Mas isso aí é um setor que Toledo vai estragar a manga no pé. Inclusive, a representante do setor, né, de produção de frutas do Nordeste, que foi discursar lá na reunião do Conselhão, na presença do Lula, era, se não me engano, uma produtora de manga do Vale do São Francisco, que foi pedir. A gente já sabe se as medidas anunciadas pelo governo de mitigação podem ter algum efeito, ou é muito difícil? Qualquer ajuda governamental nesse momento, o caso da manga, por exemplo, quem tem um negócio que está estragando no pé e não tem para onde mandar. Qualquer coisa que entra, ela vai ser mais eficaz do que, por exemplo, para a indústria do tabaco no Rio Grande do Sul, que terminou a colheita, os caras estão plantando aqui, eles já plantaram a safra do ano que vem. Eles estão plantando, gastando com insumo, com um monte de coisa, com mão de obra, um monte de coisa. Não sabe se vai conseguir vender. Para colher
sem saber para quem vender, entendeu? Então tem essas realidades da agricultura aí que é de timing. Quer dizer, você já citou algumas áreas que tem uma agricultura muito desenvolvida no Nordeste para a produção de frutas, e todas elas vão ser igualmente afetadas, ou algumas mais do que outras? Essas 4 que eu citei são bastante. No Nordeste tem um outro setor que é pouco lembrado, é pesca, tá? Conta pra gente. A gente exporta pesca. Tem um município no litoral norte do Ceará chamado Acaraú. É o maior produtor brasileiro de lagosta. Uma grande parte das lagostas é vendida para os Estados Unidos, e a indústria da pesca, por exemplo, quando você pensa, como é que é uma pesca de lagosta? São barcos que ficam semanas em alto mar pescando, e então existe essas companhias aí donas dos barcos, mas existe toda uma indústria por trás dessas pequenas cidades. A fábrica de gelo, porque tem que ter gelo disponível. Então, assim, é uma catástrofe. O gelo brasileiro não é um produto de exportação, mas vai ser menos demandado. No Brasil, a lagosta é um produto de luxo, né? Quer dizer, é um mercado que... É um produto premium, né? Tem uma peculiaridade de se é caro, o cara pagar mais caro, às vezes até melhor, né? Porque ostenta mais. Nos Estados Unidos, há chance de substituir a lagosta brasileira por outros estados? Ou seja, quer dizer, vai deixar de exportar ou só vai ficar mais caro para o consumidor americano? Eu acho que ela não tem essa... Não, a lagosta, eles têm grandes produtores no Maine. No Maine, naqueles estados da... Costa Leste. Exato, mais ao norte do Canadá, etc. Também naquela região de Washington. Washington não é a capital, o estado. Sim, na Costa Oeste, grudado no Canadá ali. Eu não vejo tanta chance assim da lagosta, porque a lagosta não é um setor tão grande, tão organizado como o suco de laranja, não é um setor tão inflacionário de maneira geral como pode ser o café. Então, esses aí eu acho que estão um pouco à própria sorte. Então, você já falou, setor industrial, principalmente no sul, em São Paulo, e os fabricantes de plásticos que estão espalhados por aí. A carne, menos. Café tá um braço de ferro para ver quem assume o prejuízo. Suco de laranja já conseguiu escapar. Os produtores de frutas do Nordeste, sim, um grande risco de morrerem com a fruta apodrecer no pé, né? Algum outro setor te chamou a atenção, assim, te surpreendeu positiva ou negativamente, não? Os grandes setores, tipo siderurgia, petroquímica. Siderurgia vai dar problema, sei lá, porque tá todo mundo sobretaxado e agora a gente tá mais sobretaxado. Isso aí vai ser um problema, por exemplo, o Rio de Janeiro. Cidades como Volta Redonda, que é... CSN. CSN, grande produtora exportadora de aço para os Estados Unidos, e plantas ali como tem a ArcelorMittal na zona oeste do Rio. Isso aí vai ser um problema. É engraçado, assim, uma coisa que me chama a atenção é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque assim, São Paulo, todo mundo fala, São Paulo, o principal parceiro comercial de São Paulo são os Estados Unidos. Por um lado, se a gente salvou 2 grandes setores, que são aeroespacial e suco de laranja, tudo que não é isso vai dar problema. Então, assim, quando a gente se você fizer o cálculo matemático só, mais ou menos metade das exportações de São Paulo vão ser afetadas. Mas esse cálculo, ele não é social. Ele é uma matemática fria e enganosa, porque quando você preserva os empregos da Embraer ou do suco de laranja e pega, por exemplo, pequenas produtoras de componentes que serviam a autopeças, ou a Caterpillar, por exemplo, que exporta maquinário pesado. Esse emprego aí está sob risco. Então, toda vez que você ouvir alguém falar, não, Tarifaço foi esvaziado, convém fazer a pergunta, para quem? Conversando com as empresas, com os empresários, com os setores, quais estão mais preocupados, quais estão achando que conseguem se virar, reorientando as exportações para outros países ou para outras regiões do mundo, e quais aqueles que estão realmente abatidos, como os produtores de plástico e polímero? O setor calçadista está em maus lençóis. Os empresários com quem a gente conversa, eles não estão vendo... Porque, assim, calçado que você exporta
é um calçado que ele tem especificações, é um produto assim, de alto valor agregado, assim, embora não seja uma máquina, mas é uma manufatura, tem design, tem... E não é uma commodity no sentido de que o americano deve gostar o teu pé de um determinado tamanho, Não, ter um exato. gosto específico. Isso aí a gente pode perder mercado mesmo. Isso aí a gente pode perder mercado mesmo. E se durar, você pode, com perdão do linguajar forte assim, arrebentar arranjos produtivos como o existente em Franca, em São Paulo, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para citar dois. Mas assim, Rio Grande do Sul a gente fala Novo Hamburgo, mas existe uma constelação de pequenas cidades calçadistas em volta, que é a mesma coisa com Franca. E eles falam em tentar desovar isso no mercado interno brasileiro ou não? Todo mundo tá falando em tentar desovar em algum lugar. O problema é que aparentemente é mais fácil desejar do que fazer, como sempre, como tudo na vida. Falta onde fazer isso, entendeu? Falta onde fazer isso. Essa é a dificuldade. E os empresários com quem você conversou, estão botando a culpa no Trump ou no governo brasileiro? Então, acho que tem tudo. Óbvio que de quem eu conversei, que sei lá, eu não sou o Datafolha, eu não tenho. Sim, claro. Não, mas você tem a percepção, a sensibilidade. A percepção que tem duas coisas aí. Uma é que o Brasil virou sei lá, foi fácil impor esse castigo político na gente. Tipo, eles estão cuidando. Assim, tem um verniz político desse negócio, da história do ex-presidente, etc. Mas a lógica do negócio é econômico. É machucar os setores que os Estados Unidos são mais caros para o emprego americano, que é o emprego industrial, isso que a gente está falando. De quem é a culpa? Tem culpa do Trump, mas um questionamento que é frequente: será que a diplomacia brasileira não dormiu no ponto para a gente chegar nesse ponto, não ter nenhuma interlocução esse tempo todo? É uma boa pergunta, sim. É uma boa pergunta. Embora hoje o que todos os especialistas e o que a gente vê é que existe uma super concentração de poder na Casa Branca, nas mãos do Trump, para esse tipo de decisão, mas é que parece que nós nunca tivemos relação nenhuma com os Estados Unidos, e não é verdade. Nós somos um país que tem mais de 200 anos de relação com... Mas segundo o Trump, nós somos péssimos parceiros comerciais, os piores parceiros comerciais. Mas será que não faltou lobby brasileiro, não faltou diplomacia? Nós não temos ninguém qualificado para contestar esses dados sem que se torne um bate-boca entre dois presidentes? Será que não haveria um outro caminho? Essa é uma questão. E o caminho da justiça? Alguém fala em entrar na justiça americana? Foi tentada a Joana Foods, mas a ação ela perdeu, no caso, era uma importadora grande de suco de laranja, mas a ação perdeu o objeto porque o suco de laranja depois ficou fora. Graciliano, você ouviu muitos empresários para poder fazer essa reportagem. Você não entrevistou só os números, você entrevistou pessoas também. E muitas dessas pessoas são empresários que pendem mais para o Bolsonaro do que para o Lula, talvez, não sei, não? Mas enfim, em quem que eles estão colocando a culpa ou de quem eles esperam uma solução? É da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que está fazendo lobby lá em Washington a favor do tarifaço, ou é dos governadores que são pré-candidatos à presidência da República no ano que vem? Então, Toledo, tem algumas nuances aí. Por exemplo, empresas, que são negociadas em bolsa de valores, que elas têm uma liderança assim, mais antenada com movimentos globais, que são mais, de certa maneira, entre aspas, sofisticados nas leituras, acham que esse negócio do tarifaço é péssimo para a imagem geral do bolsonarismo, que o governo vai saber no discurso político do ano que vem responsabilizar a família Bolsonaro por empregos que deixem de existir nas regiões. Essa é uma leitura que é feita aqui na Faria Lima, numa parte da Faria Lima. Que é um setor importante, mas não é tudo, né? Muito longe disso. Eu acho que tem uma leitura assim, super importante tipo assim, o que é o saldo político dessa confusão econômica. Agora, existe um racha na oposição ao presidente Lula,
que provocou, de certa maneira, entre o empresariado, eu acho que existe um isolamento da família Bolsonaro, e o principal beneficiário aqui em São Paulo é o governador Tarcísio. Automático, assim, só porque o outro tá saindo de jogo, de cena e saindo mal. Porque o Tarcísio ele não embarcou no que a família Bolsonaro queria, que é elogiar o tarifaço. Assim, seria uma loucura um governador de... Pelas razões que você explicou, né? Vai lá em Piracicaba falar que é bacana, né? Exato, vai lá, vai ali, vai em Franca, falar que é bom pro setor calçadista, pro setor do plástico. Obviamente, o Tarcísio não embarcou nessa insanidade. O empresário, o que ele quer... Eu ouvi esses dias um cientista político falando que o empresário tem uma mentalidade imediatista. Óbvio, ele tem que pagar o salário no próximo dia 5. Óbvio que teria. O que o empresário quer é uma saída dessa solução. Então, o Tarcísio, para quem é antipetista convicto, o Tarcísio tem um comportamento melhor do que ficar viajando para o país dos outros buscando uma sanção contra sua própria economia. Mas você acha que ele vai ser cobrado aqui em São Paulo pelos setores empresariais caso não haja uma saída de curto prazo e isso acabe revertendo em desemprego, etc? É que não está o Tarcísio, você fala. Sim. É que assim, não está muito na mão dele. Não está muito na mão dele, porque assim, primeira coisa, o Brasil deu os passos para tentar negociar isso aí, que cabem ao governo federal, é coisa de país para país. E bem ou mal, você pode criticar, a gente fez uma crítica do Itamaraty que como é que não tem nenhuma voz nos Estados Unidos que nos defenda, mas o vice-presidente Alckmin, a postura dele é bastante elogiada pelos empresários, que ele é profissional, E ressuscitou politicamente, inclusive. Sim, mas assim, agiu como um negociador calmo no momento que é necessário calma, que não dá pra, ter uma reação explosiva. Nesse aspecto, eu acho que o Tarcísio evitar atravessar a rua para pisar numa casca de banana, ele já tá fazendo muito por ele. Porque o problema, quem vai ter que descascar o abacaxi, a quem cabe, é o governo federal. E eu acho que existe uma percepção do empresariado que o Trump não quer negociar coisa nenhuma com o governo federal. É óbvio que vão pedir pro Lula tentar telefonar, não sei o que, mas assim, adiantaria na sua visão? Acho que não. Então... Eu acho que existe um isolamento do bolsonarismo nesses setores econômicos, lembrando que em 2018 o PIB embarcou em peso na candidatura do Bolsonaro. Eu acho que esse legado de um bolsonarismo no empresariado pode existir aqui e acolá, mas não tem o mesmo tamanho de eleições passadas, e o beneficiário hoje disso na oposição em São Paulo é o Tarcísio. Olhando os dados, eu tenho uma interpretação... A impressão que dá é que os Estados Unidos puderam fazer, ou o Trump, né? Pôde fazer o que fez com o Brasil justamente porque nós somos deficitários na balança comercial. Ao contrário, a lógica foge um pouco do senso comum, no sentido de que eles não temem retaliações às exportações americanas, na mesma que seria a moeda de troca em casos como esse, né? Potencialmente teria um prejuízo maior, mas a nossa dependência das importações americanas talvez seja grande demais para a gente poder fazer isso, porque a nossa dependência está principalmente onde? No setor tecnológico, né? Como é que nós vamos abrir mão dos data centers americanos, dos prestadores de serviços de tecnologia tipo Google, Amazon e companhia limitada aqui, sem ter um impacto talvez ainda maior para toda a economia brasileira, né? Razão. Talvez seja... É uma boa reflexão, assim, porque existe o que a gente importa dos Estados Unidos é tecnologia. Exato, e aí nesse ponto nós somos realmente... Vai prejudicar mais a nossa economia se você sobretaxar um serviço. Data center, por exatamente, exemplo. Exatamente. E algum setor desses que está sendo mais afetado tem esperança de conseguir efetivamente trocar de cliente no médio prazo, ou no médio prazo estaremos todos mortos?
como diria Keynes. O Keynes falou do longo prazo, mas hoje o médio prazo já não serve, né? Já não serve mais. Então, acho que café é uma commodities, assim, de maneira geral, porque, assim, por exemplo, a carne que a gente exportava para os Estados Unidos, a gente está tentando... O que é commodity? O que é commodity é carne e café, eu acho que é mais simples. Aí depois vem vestuário, calçados, tem um pouco mais de complexidade. Frutas, eu acho que vai ter que tentar fazer alguma coisa mesmo, com esse polo de fruticultura. E, sei lá, aposta que... Sei lá, da fruticultura, assim, é um setor que vai precisar de ajuda do governo. Esse é meio imediato, assim, sabe? A gente tem que ter cuidado para não... Porque essas coisas, assim, não tratar como definitivo o que pode ser apenas temporário. Uhum. Para ser apenas temporário, eu acho que existe uma demanda de inteligência, governo e iniciativa privada, de lobbies. Eu acho que, assim, o Brasil não pode ficar à mercê desse tipo de mentira presidencial mesmo. Sem ter... Não é estranho, não ter ninguém nos defendendo nos Estados Unidos. Tem o Walmart. Sim, mas e os outros setores que são exportadores? Eu acho que uma coisa que o governo e Itamaraty deviam pensar é ocupar mais o espaço público americano, ganhar a batalha da opinião pública. Esse seria o papel da Apex também, né? Que é a agência que cuida de comércio exterior, né? Também, mas assim, um dos lugares que esse troço vai, das arenas que essa luta está sendo travada, é o da opinião pública nos Estados Unidos. Parece que a gente tá mudo nesse debate, assim. A gente, que eu falo, é governo e iniciativa privada de maneira geral. Ou seja, podia fazer... Você gosta de manga? Não vai ter manga. Cobre o Trump. É uma situação difícil e... Agora, você acha que no médio prazo, com os empresários que você falou, isso vai ter um impacto? Tudo bem, vai custar empregos, vai custar o sono e, em alguns casos, até a vida de algumas pessoas, ou de muitas pessoas no curto prazo. Mas você acha que esse susto todo, essa instabilidade que o Trump gerou, vai necessariamente levar a uma maior diversificação das parcerias comerciais brasileiras? Os empresários brasileiros vão tentar fugir da dependência do mercado americano, ou isso não é impossível em alguns casos? Eu acho que esse negócio a longo prazo é ruim para os Estados Unidos, da mesma maneira como a questão da segurança na Europa. Os Estados Unidos deixaram de ser um parceiro confiável para os europeus. Desde o pós-guerra, o fiador da segurança da Europa eram as tropas americanas, os investimentos americanos na OTAN. Isso vem sendo desmontado pelo Trump. Isso vai levar os europeus no futuro não sei se... Como é que você reconstrói uma confiança depois de tomar uma apunhalada nas costas? É uma questão. É o mesmo caso aqui, né? Eu acho que é o mesmo caso aqui. Eu acho que eu vejo uma possibilidade ruim, necessária, mas assim, não a ideal, é de a gente trocar... A gente não é tão dependente dos Estados Unidos assim, mas esse episódio nos tornar ainda mais dependentes do nosso principal parceiro comercial, que é a China. O que também não é desejável, entendeu? E aí é o oposto do objetivo do Trump, né? Que era enfraquecer os BRICS. Ele está fortalecendo os BRICS e aumentando a dependência. Mas eu acho que esse negócio do tarifaço, a lógica dele, que pelo menos com relação a nós aqui no Brasil, ela pode ter alguma coisa do BRICS, mas assim, a lógica dele eu acho que é sobretudo economia e política doméstica, tá? A gente é um alvo de baixo custo pro Trump. A gente não eles não dependem tanto assim da economia brasileira para nada. Tem um presidente que ele olha, que é o Lula, e é muito fácil ele antagonizar com o Lula sem custar nada para ele. É diferente, ele não antagoniza desse jeito com o Putin, que dá problema para ele, ou com Xi Jinping. Sem dúvida. Mas acho que o futuro... A gente fará muito mais transações em renminbi do que em dólar. Né? Eu acho a sabedoria convencional até agora, do pós-guerra até agora, era que quanto mais comércio internacional, melhor,
mais prosperidade. Quanto mais liberalismo econômico, etc., melhor e mais prosperidade de maneira geral. Todos esses valores eles estão sendo testados e reprovados pelo protecionismo do Trump, né? Sem dúvida nenhuma. Não, é porque assim, eu não sei se reprovados, porque assim, tem uma coisa, Toledo, quando uma pequena propriedade familiar produz mangas e manda para os Estados Unidos, e aquelas pessoas nos Estados Unidos compram um produto de qualidade e mais barato, eu vejo a razão de ser do comércio internacional. Com certeza, sem dúvida nenhuma, o que está sendo reprovado não é as oportunidades que um comércio global provoca, mas sim o poder exagerado que um parceiro comercial tem sobre o outro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Isso vai mudar o equilíbrio de forças, ou tende a tentar mudar, né? Ou arrebentar de vez. São tempos interessantes, assim, ninguém tem um prognóstico claro do que Acho que o único setor que não foi, pode dizer com certeza que não foi prejudicado diretamente é o de notícias. Os analistas de opinião, gente que dá opinião, isso aí tá em alta. Não, eu não sei se existe consumo para tanta produção. Mas desvalorizou o produto, né? Mas a commodity virtualmente inesgotável nos dias de hoje é a opinião. Sem dúvida. Seja no jornalismo, seja nas redes sociais, né? Principalmente. Muito bem, muito obrigado, Graciliano. Quem quiser ler a sua reportagem, encontra onde? Tá no Wall Prime. Muito bom. Então, esperamos você de volta aqui, porque essa é a história... Tá só no começo, né? Ela vai ter muitos capítulos pela frente. Não, né? Vai, sem dúvida. Eu acho que é o nosso papel ficar acompanhando especialmente os efeitos sobre aquelas pessoas pessoas e setores que não têm tanta voz, assim, sabe? Sim, sem dúvida. Toledo, obrigado pelo convite. Eu espero que da próxima vez que eu voltar aqui não seja nem com o preço do café explodindo e nem com um tarifaço. De qualquer jeito, você vai ter que voltar aqui para falar o que aconteceu com o preço do café e da manga. Vai ter jeito. Obrigado. Obrigado, Graciliano, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com Graciliano Rocha, repórter e colunista do UOL. O roteiro é da Clara Argelstab. A captação é do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora original foi composta pelo João Pedro Pinheiro e a trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lídia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto de UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio.